Conexão CIESP. Rafael, bom dia. Bom dia, tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Estamos com o Rafael Servoni, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Rafael, há um entendimento de que o empresário sempre busca benesses do governo, que o empresário sempre se relaciona com os governos no sentido de buscar facilidades, oportunidades, favores, etc. e tal. Você, no comando do CIESP, tem feito um trabalho de aproximação com o governo, mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira independente, dando a eles a liberdade que eles têm e mantendo a liberdade que você tem, que a entidade tem. Eu queria que você falasse um pouco do que está resultando esse seu estilo de lidar com o governo. Olha, Ricardo, primeiro que a gente tem que ter sempre um bom relacionamento com o governo. Até porque governos passam e a sociedade fica. Então a gente precisa sempre de um plano de Estado, não um plano de governo. E é isso que eu tenho tentado colocar para os governos. A gente se relaciona com os governos municipais, com o governo estadual e com o governo federal. Cada um numa esfera, cada um com um objetivo, mas muitos dos projetos se entrelaçam, depende das três esferas muitas vezes, né? Eu acho que a sociedade muitas vezes tem essa ideia errônea do empresário. Nós não precisamos nem queremos benesses. O que a gente busca é isonomia competitiva, competirmos no mesmo patamar do que os nossos concorrentes mundiais. O que a gente sabe, nós estamos anos-luz aquém daquilo que a gente precisa de isonomia. Hoje, se a gente usar o Boston Consulting Group, por exemplo, e que compara o custo de se produzir no Brasil com o custo de se produzir nos países da OCDE que concorrem conosco e são comparáveis com o tamanho do Brasil, a gente vai ver que a diferença entre produzir aqui e lá é de 1,7 trilhão de dólares. É muita coisa, é muito dinheiro. E isso que nós estamos buscando. E eles mapearam isso em mais de 12 itens de competitividade. É em cima disso que a gente conversa com o governo. A gente tem que ter um diálogo positivo e a gente tem que mostrar para o governo, primeiro, que o CIESP é uma entidade apartidária e que busca o bem da sociedade, assim como o governo deve buscar o bem da sociedade. E nós estamos conversando, né? Das questões fundamentais, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo, é um grande projeto de desenvolvimento regional usando o CIESP como ferramenta. O CIESP tem 42 regionais. Sim. Mas não se conta só isso, cada regional tem várias cidades Sim. que estão agrupadas ali nelas, né? E aí vocês têm um relacionamento com os prefeitos, com o governo do estado e com o governo federal, dependendo do tema. Uhum. Como é a diferença de lidar com o prefeito, de lidar com o governador, de lidar com a presidência da República, os ministros, etc.? Olha, muitas vezes, Ricardo, essa diferença é a distância da realidade. Quanto mais na esfera federal, é mais difícil se manter conectado com o microcosmos. É como se fala, por exemplo, os padrões de desenvolvimento da ONU. Pense globalmente, mas haja localmente. Esse é o grande pulo do gato. E é isso que o CIESP pode oferecer à sociedade. Como você citou muito bem, nós temos 42 diretorias regionais espalhadas no estado de São Paulo. A diferença é que os nossos diretores, todos são empresários. Para ser sócio do CIESP, ele tem que ser empresário, ele mora naquele local, naquela cidade, naquela região, ele vive as realidades locais e pode, mais do que ninguém, trazer essas demandas para o CIESP. Não é aqui do alto da pirâmide da Avenida Paulista que eu consigo enxergar as micro necessidades. A necessidade em Campinas é diferente de Ribeirão Preto, que é diferente de São José dos Campos, que é diferente de São José dos Campos, que é diferente de Bauru, Santa Bárbara do Oeste, Americana, etc., Piracicaba, né? E a gente consegue enxergar. E a diferença é que quando a gente tem uma demanda, o diretor me liga imediatamente. Essas demandas vão chegar no governo federal muitas vezes com um gap
muito relevantes. Isso pode ser um risco para a sociedade, porque é importante que a gente supra essas necessidades e dê a resposta o mais rápido possível antes que o problema piore. E nós podemos também rapidamente levar soluções que a gente conquista junto com o governo, né? Então o governo tem entendido isso. Os municípios são sempre parceiros de primeira hora, porque tem o varejinho também, o varejinho das questões ambientais da CETESB local, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico local, as questões sociais também, porque quando se fala em indústria, a gente tem que entender também que não estamos defendendo somente a indústria, nós temos que defender os interesses das pessoas, ou que são as indústrias mais do que as pessoas que compõem. O maior patrimônio, no bom sentido, que a gente tem nas nossas empresas não são as máquinas, equipamentos, o prédio, o design, a tecnologia, a inovação, as matérias-primas inovadoras. São as pessoas, são elas que fazem diferença. Mesmo com inteligência artificial, com realidade aumentada, a maior diferença que nós temos na sociedade são as pessoas, que quando são muito boas, elas vão para o bem e às vezes vão para o mal também. Que a gente tem que também combater esses desvios. É um risco. É um risco também do ser humano. O ser humano está sujeito a tudo isso. Então, eu acho que essa é a diferença. E o CIESP, hoje, é importante para a Federação das Indústrias também. Que eu estou lá também como primeiro vice-presidente. Agora, quando a gente une aquele patrimônio no bom sentido da Fiesp, que são os sindicatos, com as suas especificidades, as suas especificações e as suas... como se diz, setores, as questões setoriais, e junta com a rede que o CIESP tem de trazer e buscar soluções, aí é algo quase que perfeito para buscar esse caminho. Nessa relação, tanto de vocês com os governos, né, nos 3 níveis, como deles com vocês, e em alguns momentos envolve também vereadores do parlamento, envolve o judiciário, enfim, os 3 poderes. Sim. E tal. E nota-se que essa atuação não é só em defesa do interesse da indústria, por consequência, de interesse da sociedade. É também da cadeia produtiva. Sim. Ou seja, vocês têm uma participação na agroindústria, vocês têm uma participação no comércio, nos serviços, enfim. Essa cadeia produtiva foi unida nesse trabalho de vocês. Foi unido nesse trabalho, é importante lembrar, você citou o agronegócio, que é muito relevante para o Brasil, mas não é um tremendo gerador de empregos. Já foi, com a mecanização tudo não é, mas é muito relevante no momento, também que não tem agro sem indústria. Não tem o agro sem o drone, não tem o agro sem o chip, não tem o agro sem a pesquisa e desenvolvimento, sem o equipamento agrícola, né? Sem o satélite, enfim, né? Então, hoje, eu diria para você, Ricardo, que o mais relevante nesse pós-Covid e nesse mundo tão disruptivo em mudanças geopolíticas, do friendshoring, do nearshoring, né? A gente tem que lembrar que cada um de nós faz um bom trabalho, mas não somos mais suficientes para resolver os problemas nas dimensões que a sociedade demanda sem cooperação. Mais do que nunca, nós temos que unir os esforços para chegar ao bem comum, né? Então, trabalhar o agro com a indústria, o comércio com a indústria, o transporte, os serviços, etc., no uníssono, mas pensando globalmente, de novo agindo regionalmente, até porque depois da Covid, sem contar a incrível cacetada que o mundo tomou durante aqueles 3 anos, e foi seguido esse problema por uma guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia que invadiu a Ucrânia, criou um problema, depois Israel com o Hamas, que se expandiu no Oriente Médio e está ganhando uma dimensão cada vez maior. Os fatores geopolíticos mudaram todos. Então, o maior aprendizado, talvez, que nós tivemos nesse período foi a importância estratégica da indústria para um país. Países mais industrializados sofreram um pouco menos durante a Covid e nesse pós-Covid do que países menos industrializados. E começou-se imediatamente uma mega proteção individual. A Europa se fechou, os Estados Unidos se fechou, a China começou a ficar preocupada também em gerar os empregos que ela precisa, no grau que ela precisa. Então o mundo ficou complicado. E aí
nós começamos a entender também a necessidade regional de saber umas novas vocações, que vem de antes da Covid, inclusive. Pega a região do ABCD-MMR. Era uma grande dependência da indústria automobilística. Por causa de uma guerra fiscal brutal no Brasil, problema intra-país, não extra-país, essa indústria foi para outros estados e para outros países, inclusive para a América Latina. E aí, qual a nova vocação do ABC? Continua sendo a indústria automobilística? Temos que atrair novamente essa empresa para lá? Ou novas vocações que os prefeitos também não enxergam, que os deputados também não enxergam, que os vereadores também não enxergam? E pior ainda, às vezes um prefeito sem informação que ele precisa para tomar uma decisão, e é aí que a gente pode ajudar, ele atrai uma empresa, às vezes, que consome um grande recurso hídrico que a região não tem. Então, nós estamos trabalhando com valor adicionado fiscal, que é uma nomenclatura técnica, mas assim, a gente consegue ver estatisticamente os últimos 20 e 30 anos, como evoluiu cada um dos setores que estão naquela região e para onde a curva está apontando, se é uma curva de crescimento, se naquela cidade ou região aquele segmento cresce enquanto o resto do estado cai, é uma especialidade local. Se o resto do estado cresce enquanto a região cai, a oportunidade é perdida. Se está negativo nos dois, opa, muito atento nessa hora. E se esse que está caindo representa 40% do PIB, como calçado em Franca, isso pode pôr em risco o futuro daquela cidade e região, inclusive causando um problema social. Há uma coisa curiosa que não se tem certeza se os parlamentares dos três níveis, os governantes dos três níveis, percebem como vocês têm agido no sentido de contribuir para o desenvolvimento do Estado, das cidades do Estado e do país, né? Então a gente pensa assim, mas o Ciesp é São Paulo, é interior de São Paulo e tal, isso aqui. E há uma contribuição concreta. Por exemplo, vocês têm um trabalho interessante de digitalização, de informatização. Vocês têm um trabalho interessante, em parceria com o SEBRAE, de desenvolver a micro e pequena. Vocês têm um trabalho muito importante de capacitação, de reciclagem de pessoas pelo SENAI, né? E assim por diante. Você acredita que os governantes, os poderes, em todos os níveis, eles estão vendo isso, a contribuição concreta que é dada, não só para os municípios, mas para o Estado e para o país? Olha, você deu vários exemplos importantes. Nós temos, dentro do guarda-chuva da Fiesp, da Federação das Indústrias, o SESI e Senai, que faz um trabalho incrível, né? Inclusive, em parceria com o SESI, fizeram uma jornada de transformação digital que foi um sucesso. O Senai já atendeu mais de 20 mil empresas na transformação digital, porque é uma jornada mesmo que capacita as empresas rumo à transformação digital plena, e máquina conversando com máquina, você controlando sua fábrica através do seu celular com dados inteligentes que estão ali online, né? E isso vai para uma manufatura avançada que pode mudar completamente o rumo da indústria de alguns setores. Por exemplo, se vocês forem na nossa escola, na escola do Senai suíço-brasileira, você vai ver um sistema de máquinas e ferramentas que está cercado por um vidro que não é de ninguém. As empresas online operam aquela máquina que não é deles, eu não possuo a máquina, eu compartilho com outros aquela máquina e aqueles custos, e com um sistema de inteligência artificial. Foi assim que a China começou a revolucionar o microagricultor na China. Ele vai lá com a caixinha de uva dele, passa um caminhão sem motorista, ele põe sozinho na caçamba e recebe por um equivalente ao Pix e começa a ganhar escala, começa a crescer. É um caso no meu setor da confecção. Nós estamos analisando como fazer uma disrupção do elo mais frágil da cadeia, que é a confecção. 94% está no simples. Mas se ela ganha escala e começa a poder ter capacidade de negociar através de um consórcio inteligente, você ganha estofo, ganha poder de barganha para negociar com as suas matérias-primas e negociar com os seus clientes, ganha escala, ele fica mais eficiente, reduz seu custo,
começa a atender o varejo, que ele não tem capacidade hoje, o varejo muitas vezes preme o cara e acaba quebrando o fornecedor, ele começa a exportar. E quando ele exporta, ele fica mais eficiente no mercado externo, mas também fica mais competitivo no mercado interno. E aí vem outra oportunidade. Depois da Covid, houve uma grande concentração de fornecimento na Ásia que a Covid despertou. Opa, nós não podemos ser tão concentrados. E dentro das Américas, não é só a América Latina, nós perdemos muito market share para o asiático e para o chinês. Podemos reconquistar esse market share fazendo uma nova onda dentro das Américas e dentro da América Latina, que faz com que a América Latina cresça, e isso está atrelado as macro tendências mundiais, que podemos falar daqui a pouco, mas a transformação digital também. Porque com isso, com uma manufatura avançada, e você hoje, no meu setor muitas vezes também, você antes comprava uma roupa, primavera, verão, outono e inverno. Hoje você muda 4, 5 vezes na semana as vitrines. E hoje nem vitrine mais tem, a vitrine é digital. E entre você comprar no celular e entregar na sua casa, já se fala em 90 minutos. Qual que é o grande pulo do gato? Você vai ter que produzir próximo do seu consumidor final. Então, para você fornecer na América Latina, você vai ter que estar aqui dentro. E isso traz uma tremenda potencial de possibilidades para a América Latina. E só para fechar o raciocínio, que eu já falei demais, mas os Estados Unidos está preocupado também com o México, que já chegou talvez no seu limiar de capacidade de fornecimento para os Estados Unidos. E eles precisam de uma nova alternativa. Estão mirando a América Latina, mas olhando em quem tem capacidade de entrega, e esse é o Brasil. Então a gente pode usar, inclusive, a ociosidade, melhorando a nossa produtividade, trazendo mais market share para o nosso lado. Você tocou num ponto interessante, que às vezes as pessoas, né, pensam na indústria e pensam assim, por exemplo, né, a indústria têxtil, uma senhora de uma máquina de costura e tal, né? Penso na indústria de ferramenta, graxa, macacão e tal. Em era da inteligência artificial, né, vocês têm contribuído muito no avanço tecnológico e também na capacitação de recursos humanos para uma indústria moderna, cada dia mais atendendo essas expectativas do consumidor local e do consumidor internacional, né? Por isso que nós fizemos, antes do início da transformação digital, desse trabalho, e depois agora, alguns meses atrás, com a descarbonização, nós fizemos também antes um estudo com mais de 350 bancos de dados nacionais e internacionais, muitos dos quais, inclusive, a gente produz aqui internamente nas nossas entidades, e trabalhamos as macro tendências mundiais até 2040 em 9 segmentos da sociedade. Isso está atrelado ao plano de desenvolvimento regional, para saber, inclusive, se aquelas tendências de crescimento ou de queda, como elas serão impactadas positivamente ou negativamente com essas macro tendências. E aí a gente tem que capacitar todo mundo nessas questões tecnológicas, mas também temos que mexer no mindset. Nós precisamos estar adaptados mentalmente para poder enxergar essas oportunidades e desafios, fazermos do limão uma limonada para que a gente possa surfar essa onda e não ser engolido por ela. Ou seja, a cabeça do pessoal tem que acompanhar o avanço tecnológico. Exatamente. Senão não adianta. Até porque, Ricardo, nós não podemos mais pensar setorialmente. Usando o meu setor de novo. Quando que a gente pensou que nós estávamos falando em tecidos funcionais, onde a eletroeletrônica e os sensores não estão dentro das nossas roupas, e as nossas roupas, através das nossas fibras, produzindo fibra para armazenar dado e energia, até para os dispositivos eletrônicos. Então, isso mostra que o setor têxtil, por exemplo, está ligado ao metal mecânico, tem que estar ligado com a eletroeletrônica dentro do setor. E a gente tem que conversar intersetorialmente mais do que nunca. E vemos os impactos de como a gente vai impactar positivamente ou negativamente o setor de um colega de trabalho. Né? É o velho slogan, né? Unidos somos mais fortes. Claro, unidos somos mais fortes. Voltando ao assunto governo, né? Como vocês receberam e estão vendo o plano Nova Indústria? Eu acho que é importante, é uma sinalização do governo, primeiro que a indústria é importante para o país,
E hoje... Essa consciência é importante. Eu acho que pelo menos é um início relevante, né? E essa consciência é muito importante, até porque eu te garanto, eu participo de fóruns internacionais constantemente, na OIT, da ONU, entre outros, né? Do P20, do G20, e eu garanto para você que a guerra comercial entre Ásia, especialmente a China, com a Europa e Estados Unidos, não se dará mais através de políticas econômicas e sim através de políticas industriais. É a indústria que vai mandar nesse jogo agora. E nós temos que estar preparados. Tanto é que esses 3 blocos que eu falei estão pondo trilhões e trilhões de dólares em políticas industriais de longo prazo. E o segredo de uma política industrial é que ela seja previsível, de longa duração e que tenha previsibilidade jurídica, inclusive, que é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Rafael, para encerrar, eu gostaria que você, numa escala do mais importante para o menos importante, você elencasse os grandes desafios do empresário, em especial da indústria, aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Eu acho que a gente tem que trabalhar primeiro a questão da competitividade. Nós vivemos no Brasil um ambiente hostil aos negócios. Nós temos a concorrência desleal com outros países, especialmente da Ásia, e nós não concorremos, as nossas empresas não concorrem somente com empresas do mundo inteiro, a gente concorre com países. São países que dão subsídio, que dão vantagens competitivas de país contra as nossas empresas. Então, essa consciência de governo brasileiro com relação à política industrial começa por aí, né? Entender que é uma guerra de país contra país, não é uma guerra só de indústria contra indústria. Então a gente tem que buscar o caminho da competitividade. Mas eu digo para você, Ricardo, você me conhece, te conheço há muitas décadas e você tem uma vivência que você pode dar um show aqui no que eu vou falar. Mas assim, 90% dos nossos problemas são criados aqui dentro. É dentro do país. Nós temos uma guerra fiscal entre estados da federação, entre municípios, é uma loucura. E nós temos que agora, com a reforma tributária, tende a minimizar pelo menos um pouco. Mas nós temos também uma guerra desleal com relação à sonegação. É muito forte o mercado informal. Nós temos um problema que não está regulamentado ainda, que são as bets. As bets estão tirando centenas de milhões de reais do recurso do consumidor que deixa de gastar numa roupa, numa máquina de equipamento, numa farmácia, no seu plano de saúde para apostar. Não, e no país onde o jogo é proibido. Num país onde o jogo é proibido e um país onde o crime organizado, infelizmente, está crescendo, inclusive via bets. Né? E está influenciando, inclusive, nas eleições municipais. E acaba apostando, através de ameaça, você não será mais candidato, senão eu ameaço a família e ainda aposto que aquele cara não vai ser o vencedor, porque ele sabe que não vai ser. Então, assim, são coisas que a gente tem que resolver. Né? E sem um ambiente sadio, a população sofre, a indústria sofre e a população não cresce. Então nós temos, acho que, desafios enormes, que é a segurança, como eu vim falando, a competitividade, os acordos internacionais que nós precisamos fazer. Está aqui o nosso vizinho Argentina, com o novo presidente Milei, já ameaçando não derrubar o Mercosul, não derrubar essa ponte, mas fazer acordos bilaterais. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos buscar o acesso a novos mercados que nos querem, inclusive, e que enxergam no Brasil uma alternativa viável. Os Estados Unidos com o Trump agora está brigando com todo mundo ao mesmo tempo, vamos deixar esse assunto decantar, né? Até porque é uma relação de 200 anos que extrapola governos também. Mas nós precisamos também fazer do limão uma limonada. E os Estados Unidos também enxerga no Brasil uma solução viável. E nós produzimos máquinas, equipamentos, produtos e serviços com energia que é a melhor do mundo, né? Com sustentabilidade. Limpa. O SAF, combustível de aviação, ou de navegação, ou que nós estamos usando nos nossos carros, cada vez mais evolui numa velocidade que os outros países não têm para crescer. A nossa biotecnologia, a nossa variedade
ambiental lá da Amazônia, com tudo que a gente tem para aproveitar de lá de maneira sustentável, pode vir uma nova onda através do Brasil. Nós temos aqui os holofotes esse ano, em 2025, voltados ao Brasil. Daqui a alguns meses, em maio, nós vamos ter aqui em São Paulo, no Ibirapuera, com participação das nossas entidades muito ativas, o Fórum Mundial de Economia Circular. Em novembro, nós temos lá no Belém do Pará a COP do Clima, a COP 30. Os holofotes estão voltados para cá. Basta que a gente faça a nossa lição de casa também. Rafael, muito obrigado. Sempre um prazer, Ricardo. Eu sou Ricardo Viveiros e entrevistei Rafael Servoni, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP. Até uma próxima oportunidade. Conexão Conexão CIESP. CIESP.